Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa webconferência. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Eli Sabino de Oliveira, sou licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, extinta FAF-BH. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente trabalho na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, acompanhando a educação de jovens e adultos na Regional Norte. E sou conteudista desse curso que vocês estão fazendo. Esse módulo 2, né, eu tive o prazer de estar escrevendo e agora comentando um pouquinho do material que nós produzimos para vocês, também tentando esclarecer determinados pontos, ampliar outros, né, e a gente espera que vocês participem conosco desse trabalho, enviando suas perguntas. A gente pede que essas perguntas sejam em caixa alta, né, que vocês se identifiquem dizendo de qual polo e a tutora que os acompanha. Bom, o módulo 2 trata dos sujeitos da educação de jovens e adultos. Antes da gente entrar na discussão propriamente dita de quem são os sujeitos da educação de jovens e adultos, é importante a gente ter claro uma definição conceitual do que vem a ser educação de jovens e adultos. É uma expressão recente, ela data da LDB de 1996, né? Embora sempre houvesse na história da educação no Brasil a atividade ligada à educação de jovens e adultos. Mas a expressão EJA é uma expressão que a gente vem usando mais recentemente. Né? Se a gente pega a LDB, lá está escrito assim, que a educação de jovens e adultos é a modalidade da educação básica, né, ensino fundamental e médio, destinada àquelas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade própria. Fecha aspas. Essa é a expressão que está na legislação. Se a gente tomar a legislação, a gente vai descobrir a primeira coisa, que a EJA diz respeito aos chamados excluídos da escola, né? As pessoas que não tiveram acesso à educação básica, né, ensino fundamental e médio, na idade própria. A gente questiona muito na lei essa expressão própria, escola regular, e aí ao longo da minha fala vocês vão entender por isso. Mas antecipando, a gente questiona essa palavra idade própria, porque a gente acha que toda idade é própria para se aprender, se estudar. Não existe uma idade imprópria, né? Porque se existe a idade própria, existe também uma idade que seria imprópria. E para a questão da aprendizagem, todo tempo é próprio de se aprender. Mas o da legislação, que é importante a gente ter como referência, é a expressão excluído da educação básica, né, do ensino fundamental e ensino médio. Né? Então, a primeira condição para ser aluno da EJA é a condição de excluído da escola. Então, todo mundo que tem a idade acima de 15 anos de idade, de acordo com a legislação, e que por alguma razão não concluiu o ensino fundamental, ou sequer teve acesso a ele, ou não concluiu o ensino médio, é aluno da EJA. Veja bem, eu falei da EJA, tem umas expressões também que na medida que vocês estão fazendo o curso de aperfeiçoamento, você vai se caracterizando como alguém que é estudioso da EJA, quando você vai melhorando a sua própria linguagem. Não existe o EJA, existe a EJA. Né? Não é o educação, é a educação de jovens e adultos. Né? Então, mas a gente escuta assim, o EJA, então é a EJA, né? Porque é a educação de jovens e adultos. Então, o primeiro ponto é a condição de excluído da escola. Quando a gente fala isso, não é qualquer jovem, não é qualquer adulto que a legislação chama de público, né, de sujeito da EJA, mas aquela pessoa que foi excluído dela. Bom, pessoa com idade acima de 15 anos. Então, aquele adolescente que esteve na escola desde 6 anos de idade, mas foi sofrendo reprovações ao longo de sua trajetória escolar. Chegou aos 16, 17, 18 anos e ainda não concluiu o ensino fundamental. De acordo com a legislação, ele não é aluno da EJA. Por quê? Porque ele não foi excluído da escola. Ele foi excluído na escola.
Claro, tem muitas pessoas que confundem a EJA com os chamados projetos de aceleração. Os projetos de aceleração no estado é o PAV, né, que é o projeto de aceleração para vencer. Em Belo Horizonte tem um projeto de aceleração que chama Floração, que é ligado à Fundação Roberto Marinho, mas nenhum desses dois projetos, desses programas, podem ser considerados como ligado à educação de jovens e adultos. Porque o que eles tentam fazer é corrigir um fluxo, né, do percurso escolar dos alunos que tiveram uma trajetória marcada por reprovação, né, por repetência. Né? Então, quando a gente está falando aí, a gente está falando do público que foi excluído da escola. Só para a gente ter uma ideia sobre essa questão desse público, a gente pode lembrar o IBGE, que acusa a existência de 14 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. De 2010, nos diz que 14 milhões de pessoas se autodeclararam como não sabendo ler e escrever. A gente já pode até questionar essa metodologia do IBGE, que é uma metodologia que a pessoa se autodeclara no questionário. E a gente sabe que muitas pessoas que não sabem ler e escrever, essa pessoa tem vergonha, tem receio de dizer isso publicamente. Mas mesmo assim, nós temos 14 milhões de pessoas que se autodeclararam como analfabetas. A gente pode dizer que esse número é bem maior em razão do constrangimento que a pessoa tem quando ela não sabe ler nem escrever. Mas a EJA não é apenas para a pessoa que não sabe ler e escrever. Reportando lá a legislação vigente, diz que ela é destinada àquelas pessoas que não concluíram a educação básica, o ensino fundamental e médio. E a lei entende como idade própria até 14 anos de idade. Né? Agora, com a mudança da legislação, vai ser dos 4 a 17 anos. Né? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente ter clareza o seguinte, que é dessa condição de excluído. E aí, quando a gente vai falar do ensino fundamental, nós temos mais de 40 milhões de pessoas que não têm os 4 primeiros anos de escolaridade e mais de 60 milhões que não concluíram ainda o ensino fundamental. Então, a gente está dizendo de uma dívida social que o Estado brasileiro possui com esse sujeito. Por que uma dívida social? Porque se a gente entende que a educação é um direito humano, um direito da pessoa humana, né, o governo federal, o governo municipal, estadual e municipal, ou seja, os chamados entes federativos, têm a obrigação de ofertar o acesso à educação a toda a população. No entanto, esse direito, durante muitos anos, esse direito foi negado. Eis uma expressão muito interessante para a gente estar pensando. Quando a gente pensa na definição da educação de jovens adultos, a gente está falando dos excluídos da escola, a gente está falando das pessoas que tiveram o direito negado. O adolescente de 17, 18 anos, que esteve na escola desde os 6, 7 anos, por alguma razão foi sofrendo, ou algumas razões foram vítimas do fracasso escolar, eles não foram excluídos da escola, eles foram excluídos na escola. Né? Então, dentro das chamadas funções da educação de jovens e adultos, uma das funções da EJA é função reparadora. Né? O que seria essa função reparadora? Olha, como o Estado brasileiro tem essa dívida social com um segmento expressivo da população, o Estado tem a função de reparar esse direito ofertando essa modalidade, né? na modalidade do ensino fundamental e ensino médio. Bom, outra coisa também que é importante destacar, que eu falei das funções, né? Outra função da EJA é a chamada função qualificadora, que é o que é isso? Não é porque a pessoa agora não teve acesso ao ensino fundamental quando criança e adolescente, que ele pode ter qualquer ensino e esse ensino ser chamado de educação de jovens e adultos. Ele tem que ser adequado, ele tem que ser qualificado suficientemente para atender às chamadas especificidades dos sujeitos da educação de jovens e adultos. Bom, agora é importante a gente entender o seguinte: EJA não é sinônimo de supletivo, EJA não é sinônimo de aceleração de estudo. Vamos dar um exemplo aqui do supletivo. O supletivo, né, que
nos anos 80 e 90, era uma opção que muitos jovens e adultos tinham para concluir em menor tempo o ensino fundamental e médio. Qual que são as características dele? Primeiro, você tem o aligeiramento dos conteúdos, e em segundo, do ensino fundamental ou médio. Em segundo lugar, você tem o encurtamento dos tempos da educação, dos tempos de escolarização. Então, vejamos aqui o que é a ideia do supletivo. A ideia do supletivo, ela é, em primeiro lugar, uma ideia de que o ensino fundamental tem que ser condensado, né, em 6 meses, o ensino fundamental, ou mais 6 meses o ensino médio. Né? Quando a gente está pensando em EJA, a gente não está pensando nesse encurtamento dos tempos, a gente não está pensando no aligeiramento dos conteúdos escolares. A gente está pensando numa proposta, numa prática educativa que seja ligada, atenta às dimensões da vida adulta. Tá? Há muitas coisas que se estudam no ensino fundamental para criança e para adolescente, que estão na matriz curricular para criança e adolescente, que não é adequado para o público jovem e adulto. Há outros conhecimentos que passam despercebidos para o ensino fundamental de criança e adolescentes, que seria muito pertinente se eles fossem inseridos na educação de jovens e adultos. Né? Então, para a gente ter essa clareza, a gente tem que saber quem que são esses sujeitos da educação de jovens e adultos. Esse módulo 2 visa fazer essa discussão. Quem que são esses sujeitos? Né? O que os difere dos demais? Quem que são esses alunos? Quem que são esses jovens? Quem que são esses adultos? Em primeiro lugar, não é qualquer jovem. O jovem que já tem um ensino médio, está fazendo um curso técnico profissionalizante, que já está entrando na universidade, esses jovens não são jovens da EJA. Não é público, é jovem. Às vezes é até mais novo do que esses outros que a gente tem na sala de aula. Mas como eles não foram excluídos da escola, como o tipo de escolarização que eles estão recebendo não é na linha da educação de jovens e adultos, eles não são definidos como sujeitos da EJA, embora sejam jovens e adultos. Então, a gente tem que dizer que não é qualquer jovem, não é qualquer adulto. Agora, muitas das vezes a gente tem em uma sala de aula de EJA, pessoas que não é público da EJA. Aquele aluno indisciplinado, no turno da manhã, que não faz absolutamente nada. Aquele aluno que não tem compromisso com o seu processo educativo e já deu muito trabalho. Aí ele é forçado a ir para a noite porque ele já completou 15 anos. E aí ele vai com a turma de EJA. Veja bem, aquele adolescente, se a gente tomar a legislação vigente como o nosso referencial, ele não é público da EJA, porque não foi excluído da escola. Ele é um público que foi excluído na escola. O que quer dizer isso? Quer dizer que a escola ali, para resolver um problema dela, ela fez a transferência para o noturno, visando diminuir os problemas dela. Isso, muitas vezes, é até estimulado pelas prefeituras, pelo governo estadual, porque todo mundo conhece a Provinha Brasil, todo mundo conhece a Prova Brasil, e são aquelas avaliações fornecidas pelo governo federal que vai depois aferir o IDEB. Esse aluno acaba não fazendo o IDEB. Então, para o governo, muitas das vezes, é a forma que se tem de elevar o índice de desenvolvimento da educação básica. Mas quem atua na educação de jovens e adultos tem que ficar atento a essa realidade, porque se resolve, por um lado, o problema da educação do ensino fundamental com criança e adolescente, elevando o índice do IDEB, por outro, cria uma série de problemas para quem está na educação de jovens e adultos. Por quê? Porque você vai ter ali um aluno que não é um público da EJA. Né? E a gente vai falar assim, como é que é esse público da EJA? Primeiro que eu já falei, ele é um excluído da escola. E a primeira condição que ele tem é a condição de não criança. Quem vai trabalhar na educação de jovens e adultos, que sempre lecionou para criança e adolescente, tem que ficar muito atento a esse primeiro elemento. São 3 elementos que o educador tem que perceber. O
Primeiro, que a gente chama de condição de não criança. Segundo ponto é a inserção subordinada no mundo do trabalho. E outro é o seu pertencimento cultural. Vamos pegar primeiro aqui a condição de não criança. Quando a gente fala que não é a condição de não criança, a primeira coisa que se tem que ter em mente é que a linguagem não pode ser a linguagem que as professoras atuam com a criança. É muito comum, quando a professora está trabalhando com criança pequena, né, essa professora tem uma linguagem muito infantilizada. Fala assim, olha a folhinha do professor aqui, escreve na sua... Vamos fazer uma continha, né? A pessoa é adulta, não sabe ler e escrever, mas não precisa ter uma linguagem infantilizadora. O segundo é procurar um conjunto de atividades que sejam significativas para as pessoas adultas. Há uma série de atividades que são destinadas às crianças e adolescentes, que fazem muito bem para crianças e adolescentes, mas que na EJA é uma tragédia. Por quê? Porque não há nenhuma conexão com a prática, com a vivência escolar, e que fomenta esse aspecto que eu falei da infantilização. Agora, quando eu falo de atividades ligadas às dimensões da vida adulta, eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Né? Acompanhando uma das escolas nossas de Belo Horizonte, né, de educação de jovens e adultos, né, numa perspectiva que a gente chama de educação emancipatória, que eu vou falar daqui a pouco, um professor de ciência falou assim, que ele conseguiu compreender o que são essas dimensões da vida adulta, quando ele foi trabalhar com um grupo de pessoas com idade acima de 40 anos e sobre câncer de próstata. E aí, durante essa discussão, que ele apresenta a doença e a possibilidade dessa doença ser curada quando diagnosticada bem no início, um dos senhores, que ficava muito tímido lá, né, permaneceu calado e tal, mas passado muitos dias ele procurou, seu professor, gostei demais daquela aula quando o senhor tratou sobre câncer de próstata. Não só já fui ao médico e fiz o exame, como já levei mais 5 amigos meus para fazer esse exame. Veja bem, essa é uma discussão muito interessante, porque quando você faz essa discussão câncer de próstata para criança, para adolescentes, a brincadeira que vai ser instaurada lá vai ser muito grande. Né? É uma doença séria, mas o menino tem 15, 16, 17 anos e ele vai interpretar ali como algo, ele vai levar num campo mais da malícia, como vai estar distante, aparentemente, do ponto de vista cronológico, da realidade dele, né? Ele não vai dar a devida importância e analisar assim com tanto valor como uma pessoa quando é uma turma de EJA. Mas tem o inverso, né? A professora que vai trabalhar com minhoca, que faz muito sucesso nas aulas de ciência com criança e adolescente, aí de repente vai tratar dessa mesma temática com um adulto. Né? Que significado aquilo vai ter na vida dele? E aqui a gente vai, com essa primeira condição de não criança, a gente já dá para entrar num dos conceitos também que é muito importante, que vocês já tiveram acesso quando leram o Moodle, que são conceitos, o que é uma educação compensatória e uma educação emancipatória. Quando você está numa perspectiva de educação compensatória, a ideia é assim, olha, é compensar o tempo perdido. A pessoa entra na escola aos 40, 50 anos, fala assim, nossa, tanta coisa que ele perdeu aos 6, 7, 8 anos, aí você tenta, como no supletivo, encurtar, né, o tempo, aligerando os conteúdos. Bom, só que não tem jeito daquele tempo de 6, 7 anos voltar. Ele é uma pessoa idosa com baixa escolaridade, analfabeta, ou que ainda não concluiu o ensino fundamental ou médio, mas é uma pessoa que já é casada muitas das vezes, é ele que toma conta do orçamento doméstico, é essa pessoa que, além de tomar conta do orçamento doméstico, ele administra uma família, tem relações sociais, vida cultural. Então, a escola tem que tomar essa condição dele de não criança e trazer para o centro do processo educativo. Uma das marcas da educação de jovens e adultos, e aí vocês que estão aí devem grifar isso, tomar nota disso,
é que não é o conteúdo que vai definir, né, que não vai ser o eixo vertebrador do currículo escolar na educação de jovens e adultos, mas são os sujeitos. Quem são esses sujeitos? Quais são as suas necessidades básicas de aprendizagem? Que conhecimento eles têm necessidade de se apropriar para se empoderarem socialmente, ou seja, aumentar a sua capacidade reivindicatória. E aí a gente deixa de ter uma educação que a gente chama de compensatória e vamos ter uma educação que a gente chama de emancipatória, que é aquela que vai visar dar uma maior autonomia. Né? Não é que saber é poder, mas é que saber e poder tem uma relação íntima e estreita, como muito bem descreveu Foucault, e é necessário que na educação de jovens e adultos os saberes se tornem elementos que deixem o sujeito com mais poderes. Né? É perceber essa relação, né? Essa possibilidade de trabalhar textos que façam sentido no mundo do trabalho, né? Que façam sentido na organização da própria família, nas interações sociais. Né? Essa seria uma educação emancipatória. Mas eu ainda estou no primeiro elemento que caracteriza o público da educação de jovens e adultos, que é a condição de não criança. A segunda condição, o segundo elemento distintivo da educação de jovens e adultos é a inserção subordinada no mundo do trabalho. Os alunos da EJA, isso aí do ponto de vista estatístico pode ser constatado, são alunos que, em sua maioria, trabalham em empregos informais, trabalham em trabalhos precarizados, muitas vezes, né? Trabalham na construção civil, que está tendo um momento bacana nos últimos anos, né? Mas é um trabalho que, do ponto de vista do valor social, é muito grande, mas não há um reconhecimento da parte da nossa sociedade. Né? Então, essa inserção subordinada do mundo do trabalho tem que ser um elemento que vai fazer parte da educação de jovens e adultos. O primeiro ponto que esse elemento impacta é na organização dos horários. E muitas das vezes as escolas, na maioria das vezes, não levam isso em consideração. Marca como a primeira aula às 6 da tarde. Vou dar um exemplo de Belo Horizonte. E aí vocês tentam pensar localmente aí na cidade, em cada polo de vocês. Mas aqui é muito comum a pessoa trabalhar até 5, 5 e meia, né? E aí só pode começar na aula 7 horas da noite, mas aí começa às 6 da tarde. Né? Ele vai chegar atrasado todos os dias. Né? Então, em nome de uma carga horária, em nome de um tempo de escolarização, esse sujeito acaba sendo penalizado. Então, bom, mas essa inserção no mundo adulto não é somente nessa questão da questão de repensar o horário de entrada e no horário de saída. Né? Também você não pode colocar uma EJA que vai terminar às 11 horas da noite, porque a pessoa muitas vezes acordar muito cedo, né? E aí é um ponto que é importante a gente saber, é que esse sujeito, ele tem o direito de se escolarizar, e para isso ele tem que ter uma educação adequada às suas especificidades. Bom, eu gosto de dizer que na educação de jovens e adultos, né, tem alguns elementos que são pedagógicos, essencialmente. O óculos, por exemplo. Né? Embora as prefeituras, em sua maioria, não forneçam o óculos, né, a pessoa sem um óculos, depois dos 40 anos, ele tem dificuldade de leitura. Né? E como é que ele vai poder aprender a ler, distinguir uma letra da outra, se ele não está enxergando bem? Uma outra questão que ferramenta pedagógica, na EJA, que deveria ser considerada, é a merenda escolar. Porque a pessoa já trabalhou o dia todo, está cansado, né? Então ele vai chegar na sala de aula, ele tem direito de se alimentar. Há um ditado popular que diz que barriga vazia, saco vazio não para em pé. Pois então, mas o que a gente acontece? Muitas escolas não oferecem merenda na EJA. Até pouco tempo isso aí era notório, porque a EJA estava excluída do Fundef.
Então você tinha financiamento de material didático, tinha financiamento de merenda para a pessoa, para a criança, para o adolescente, mas para o aluno da EJA, não. Né? Algumas escolas exprimiam lá e conseguiam ainda fornecer algum tipo de merenda para o público da EJA. Né? Mas isso aqui a gente tem que entender que é uma forma de negar direito. Bom, uma outra coisa também, que é muito comum quando você vai pensar a condição de não criança, é ter um ambiente próprio, propício para o adulto estudar à noite. Iluminação muito fosca atrapalha, né? Um quadro cheio de brilho, né? As cadeiras, em alguns lugares que eu já acompanhei, inclusive quando eu fiz o doutorado, eu cheguei a tirar foto, né? Durante o dia era educação infantil e à noite era EJA. Então, as cadeiras eram durante o dia de criança pequena, continuava para aquela pessoa que já era adulta, idosa, e aí que já tinha às vezes problema de coluna e que tinha que sentar curvado. É uma forma do direito continuar sendo negado. Então, quando a gente está pensando na condição de excluir da escola, que aí já é uma modalidade, que para fazer valer um direito que foi negado, a gente tem que pensar nesses elementos. Não é mais criança, então nós temos que ter uma linguagem adequada, uma proposta didática pedagógica que atenda às especificidades desses sujeitos, que faça sentido para eles na vida adulta, que esteja ligada às suas práticas sociais e culturais. Há muitos adultos que dizem que voltaram a estudar para aprender a ler a Bíblia, e muitas vezes isso é desconsiderado, esse desejo inicial. Eu acho que, através desse desejo inicial, outros desejos podem ser fomentados, mas a gente não pode desconsiderar essa condição dele de não criança, né? E eu estou dizendo também, essa condição dele de não criança implica uma materialidade escolar diferente, né? Ele também tem que ter um livro didático, mas não um livro didático destinado para criança e adolescente, um livro didático destinado ao público jovem e adulto, né? E que leva em consideração as chamadas dimensões formadoras da vida adulta. Ele também tem direito à merenda escolar, sobretudo pelo fato de ter uma inserção subordinada no mercado, no mundo do trabalho. Esse sujeito ele tem direito de se alimentar para poder se revigorar, né? Bom, uma outra coisa aqui que é importante, voltando a essa questão da inserção subordinada do mundo adulto, é que, em razão da precariedade, de não estar no mercado formal, né, de trabalho formal, é muito comum a gente ver esse público da EJA em período de Copa do Mundo, em período de Dia das Mães, na rua, vendendo objetos, né? Na Copa do Mundo, teve agora a Copa das Confederações, você vê vendendo nos sinais bandeiras, vuvuzelas, vendendo objetos, camisas, né? Período de calor, vendendo água, período de chuva, vendendo sombrinha. Enfim, eles estão forjando a sua existência, né? O chamado pão nosso de cada dia, com muita intensidade. Então, isso muitas vezes impacta no processo de escolarização. Muitos deles acabam evadindo em determinados períodos. O público mais velho, no período de frio, acaba não indo à escola, né? O público mais jovem, em período eleitoral, acaba saindo da escola para trabalhar para um ou outro candidato. Enfim, essa condição dele de inserção subalterna no mundo do trabalho tem que ser considerado pelo educador. O terceiro ponto é o chamado pertencimento cultural desse sujeito. Eu já falei que não é qualquer jovem, não é qualquer adulto que é sujeito da EJA. Destaquei aqui a condição de não criança. Falei também da inserção subordinada do mundo do trabalho. Agora nós vamos concentrar naquilo que nós chamamos de pertencimento cultural. Primeiro elemento a ser considerado é a chamada questão de gênero. Nós temos hoje um público cada vez maior, um público feminino cada vez maior na educação básica. Hoje, as meninas existem numa proporção maior do que meninos no ensino fundamental e tendo notas melhores no IDEB do que os meninos, tanto no ensino fundamental e médio. E a mesma coisa a gente pode dizer
a respeito do ensino superior. Ou seja, as mulheres têm se escolarizado mais e com mais qualidade, de acordo com os indicadores sociais. Mas não era assim até um tempo atrás. Até pouco tempo, até poucas décadas atrás. Então, as mulheres que têm idade acima de 40 anos, você vai encontrar, quando a gente fala, são 14 milhões de analfabetos, a maioria é mulher, né? São mulheres. Por quê? Porque elas vêm de um tempo de que, mesmo que aprender a ler e escrever, o pai priorizava o homem e achava que a mulher deveria tomar conta da casa, se voltar para cuidar dos filhos e não deveria se preocupar em relação à questão da escolarização. Então, nesse aspecto, é importante dizer que há uma questão de gênero a ser considerada quando a gente vai pensar a EJA. Uma outra questão é a questão da raça. De acordo também com as estatísticas, a maioria do público de EJA são negros, né, indígenas, são pessoas que moram, são populações ribeirinhas, ciganas. Então, não é esses indicadores, né, apontam que esse direito ele é negado não só às mulheres, mas às mulheres negras, né, as pessoas que vamos dizer, na confluência desses dois eixos, que a gente vai ter uma caracterização melhor do público de jovens e adultos. Mas também tem um território da educação de jovens e adultos. Quando a gente pega as estatísticas, onde está o número maior de analfabetismo no Brasil, de baixa escolaridade? Em primeiro lugar, está no norte, está no nordeste e norte do Brasil. Os maiores índices de analfabetismo, de baixa escolaridade, né, de não conclusão do ensino fundamental e ensino médio para pessoas com idade acima de 15 anos, está no norte do Brasil, está no nordeste. Não é coincidência. E quando a gente vem para a região centro-sul, a gente vai ver que esse índice vai se concentrar, na maior proporção, nas periferias dos centros urbanos e nas áreas rurais. Bom, então com isso aqui a gente já fechou um quebra-cabeça. A gente já tem, os dados já nos ajudam a pensar o seguinte: quem são esses sujeitos da educação de jovens e adultos? Né? E por que a EJA, embora seja ensino fundamental ou ensino médio, ela é chamada de modalidade educativa? Bom, então, se a gente conseguir entender isso, a gente vai avançar na nossa conversa de uma maneira mais apropriada. Vamos começar aqui. Olha, se a gente entende que é uma modalidade, quer dizer que a EJA é ensino fundamental, mas é um ensino fundamental que vai se adequar às necessidades do público jovem e adulto. Os professores têm que fazer uma educação, mas têm que fazer de uma maneira diferente. Os professores têm que levar em consideração as especificidades desses sujeitos. Bom, esse é um ponto que vocês não podem perder de vista de jeito nenhum. Por isso que a EJA é uma modalidade educativa do ensino fundamental. Eu já falei que é a EJA, não é o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Já falei que EJA não é supletivo. Já falei que EJA também não é projeto de aceleração, né? EJA é uma modalidade do ensino fundamental e médio que visa o quê? Dar condições para que os sujeitos que não tiveram acesso à escolarização na infância e na adolescência, condições para voltar a estudar, ou estudar, se escolarizar. É uma forma de assegurar que um direito que foi negado seja assegurado. E aí nós vimos que isso aí, que há uma confusão tremenda, porque muitas vezes o aluno tem 15, 16, 17 anos, dá problema no ensino fundamental, né? Aí, para onde que ele vai? Ele vai para a EJA. Os governos aceitam isso muitas vezes porque isso melhora o IDEB, porque aquele aluno deixa de fazer a provinha ou a prova Brasil, né? Porque na EJA não entra nesse tipo de avaliação. Então melhora o índice local. A escola fica livre daquele aluno que é indisciplinado. O fato é que ele vai chegar na EJA e ele vai ter uma crise, vamos dizer, geracional, identitária com o público mais velho, né? Ele tem uma visão negativa da escola, porque diferentemente do público adulto que nunca foi na escola e tem uma expectativa, tem desejos negados, esse daí tem uma visão negativa da escola, e diante dessa situação,
esse público acaba definindo se esse público acaba se afastando da questão da educação de jovens e adultos, né? Dos princípios dela. Bom, a outra coisa que nós vimos aqui, a respeito da condição de não criança, ainda está fácil, a questão de tomar conta da linguagem, professor, quando vai se dirigir, há muitas expressões que são muito adequadas para tratar a criança e o adolescente, mas que é inadequado para tratar uma pessoa adulta, que muitas das vezes é mais velho do que o professor. Há um princípio do Paulo Freire, que é o seguinte, que ele diz o seguinte, que ninguém é tão sábio que ignore alguma coisa, e nem tão ignorante que não saiba nada. Então, veja bem, todos nós temos lacunas e todos nós temos o que ensinar. Muitas das vezes o professor ele sabe ler e escrever, mas a visão de mundo, a sabedoria na relação, ele é muito mais forte do que em relação aquela experiência de vida maior do que a da professora. Então, o Paulo Freire falava muito de ter uma educação que fosse dialógica, que fosse negociada e que as atividades fossem atinentes à vida adulta. Bom, aí nós vimos um outro elemento que caracteriza a educação de jovens e adultos, que é a questão de gênero, que eu falei com vocês que a maior parte das pessoas com idade acima de 30 anos que tem baixa escolaridade é do sexo feminino. E que nós vimos também que a maior parte das pessoas que são da EJA são negras, né, que marca ainda a questão da discriminação muito forte no país. Nós vimos que também é uma questão de território. Né? Por que território? Porque, de acordo com a estatística, o público da EJA está no norte e nordeste no Brasil, né? Nas áreas, no centro-sul, né? Nas áreas rurais e nas periferias dos grandes centros.